Olá pessoal, sou a doutora Suelen, sou médica da Clínica de Longevidade e esse vídeo ele é complementar ao grupo de estudos de osteoporose que acontece no Spa Maria Bonita uma vez por mês nas quartas-feiras. E a gente teve nosso primeiro encontro, né? E aí, no nosso primeiro encontro, a gente viu algumas coisas importantes que eu quero relembrar aqui. Todo o início, né, da conversa ele é baseado na diretriz brasileira para diagnóstico e tratamento de osteoporose. E a gente começou esse mês a falar sobre tratamentos não farmacológicos para osteoporose e osteopenia, que na verdade é a mesma coisa, né? É só a evolução, a osteopenia é só uma evolução um pouco antes da osteoporose. E a primeira conduta que eu conversei com vocês, uma delas, né, que a gente falou de 4, mas a primeira foi a ingesta diária de cálcio, né, de 1.200 miligramas por dia, né, a partir do alimento. E aí, como é que a gente vai conseguir encontrar esses 1.200 miligramas? Então, aqui está a diretriz, né, brasileira para diagnóstico e tratamento de osteoporose, que a gente está utilizando como referência nesse começo. E nela, a gente tem uma parte de tratamentos não farmacológicos para a menopausa, onde se fala de atividade física, que eu vou falar em um vídeo mais para frente. Mas aqui a gente vai falar da questão do cálcio, né, das evidências para a ingestão de cálcio na prevenção e tratamento de osteoporose. Então, o cálcio, a ingesta recomendada é de 1.200 miligramas por dia de cálcio, preferencialmente da dieta. Em clínica de longevidade e também como mostrado aqui nas diretrizes, não há evidência suficiente para que a gente suplemente cálcio. Inclusive, alguns estudos mostram uma maior problemas com a ingesta de cálcio, como, por exemplo, 17% a mais de mulheres com cálculo renal. Num outro estudo, né, as mulheres que tomaram suplementação de cálcio tiveram 20% maior risco de calcificação coronária, né, de calcificar as artérias da coronária. Então, e tem mais. Um outro estudo, ele diz, inclusive, olha, esse daqui de cima, esse outro estudo, ele fala sobre, aqui, ó, um coorte sueco, né, de pacientes que tinham uma alta ingestão de cálcio, acima de 1.500 miligramas por dia, mostrou um aumento de 40% na mortalidade por qualquer causa. E um outro também estudo mostrando que uma meta-análise incluiu 16 mil pessoas que não estavam suplementando nem cálcio ou vitamina D no começo, e aí começou a suplementar. E mostrou que foi possível identificar um aumento significativo para a ocorrência de infarto agudo do miocárdio nas pessoas que estavam suplementando. É claro que uma ingesta baixa, né, de cálcio, abaixo de 700 miligramas por dia, também está relacionado com o aumento do risco cardiovascular. Então, a questão é que a suplementação de cálcio, ela não é boa. Pelo que a gente observa, você pode depois ler também, né, o artigo para entender melhor, mas não há evidência de que o cálcio que venha da suplementação é tão bom quanto o cálcio que venha da dieta.
Por conta disso, a nossa primeira conduta em clínica de longevidade para auxiliar no tratamento da osteopenia e da osteoporose, como também a prevenção, é aprender a ingerir cálcio a partir de uma dieta e não de suplementar. E aí, para isso, a gente precisa descobrir quais os alimentos que têm cálcio, né? E então nós vamos utilizar esta tabela aqui, a tabela brasileira de composição dos alimentos, né? A tabela TACO. E essa tabela, você consegue pegar ela nesse link que está aqui em cima, que eu estou mostrando aqui. Que eu também vou mostrar para vocês, vou colocar para vocês também nos links aqui do YouTube. Então, quando você clica aqui, você já baixa a tabela em PDF. Eu vou clicar no de baixo porque essa tabela vai abrir no Excel e vai ficar mais fácil da gente conseguir acompanhar os alimentos. Então, aqui está a tabela, né, com os alimentos. Então, você percebe assim, que está arroz integral cozido. Cada alimento desse está para 100 gramas de alimento. Então, se eu for no arroz integral cozido, eu vou ter de cálcio 5 miligramas. Aqui está o cálcio no L, 5 miligramas. Tá vendo? E é assim que a gente vai descobrir quais são os alimentos que têm muito cálcio, né? Então, eu vou passar uma lista rápida aqui, um olho rápido. Então, cada alimento desse está para 100 miligramas, tá certo? 100 gramas, na verdade, de alimento. Então, se eu pegar arroz, cada 100 gramas de arroz tem 5 miligramas de cálcio. Lembra que eu preciso de 1.200 miligramas de cálcio por dia. Então, o arroz não é uma boa fonte de cálcio, porque eu vou ter que comer muito arroz para poder conseguir. Essa tabela ela mostra alimentos processados também, como biscoito de maisena. A gente não quer isso, né? Então, a gente vai procurar os alimentos íntegros que têm muito cálcio, né? Então, aqui nesse começo da tabela, você vê mais bolo, canjica, né? Cereais, olha só isso aqui. Cereais, mistura de vitamina, trigo, cevada, aveia, bastante até, olha só. Mas isso aqui é processado, 584 miligramas de cálcio, mas é um produto processado, não é o interesse, né? Creme de arroz. Então, você vê que são fontes que eles consideram que é o creme de milho, né? 323 são fontes que eles consideram, mas são produtos processados, não seriam a ideal fonte, né? Então, vamos procurar os alimentos, também processado, não serve. Vamos procurar os alimentos que são, né, que são alimentos íntegros, né, alimentos minimamente processados. Que os vegetais, quando a gente vai para as verduras, hortaliças ou abobrinha italiana refogado, 21 miligramas de cálcio por 100 gramas de abobrinha, pouco também. Agrião passa a ser uma fonte um pouco mais expressiva, mas 100 gramas de agrião é muita coisa, né? Para 133 miligramas de cálcio. Como se eu tivesse que comer 1 quilo de agrião para ter a quantidade de cálcio que eu preciso na dieta. Mas eu posso colocar o agrião no suco verde, e aí eu vou ter mais cálcio, né? Outro aqui, alfavaca crua, 258, mas é muito... Eu nunca comi alfavaca, na verdade, então eu não sei nem qual que é o sabor dela. Olha, caruru, gente. Caruru é uma punk, né? 455 miligramas de cálcio. Tá aí uma boa fonte de cálcio. A gente tem que achar o caruru para poder comer. 455 miligramas de cálcio. Olha que incrível, né? Brócolis cru, 86 miligramas de cálcio. Então, se pensar 300 miligramas de caruru, já deu a ingesta necessária. Olha esse daqui, o coentro, as folhas desidratadas de coentro, 784 miligramas de cálcio. Couve refogada,
A couve na manteiga, por isso que aumentou, né? Porque você vê a couve eles colocaram refogada na manteiga. São coisas interessantes pra gente ver na tabela. Mas, ó, 177 miligramas de cálcio. O espinafre, 112. Jurubeba, 151. Também nunca comi jurubeba. Manjericão cru, 211. Também é grande, é uma boa fonte. Salsa crua, 179. Vamos botar a salsa no suco verde. Olha, aí quando a gente vai para as frutas, ó, abacaxi, pouco. Açaí, 35 miligramas. Banana, quase nada de cálcio. Siriguela, 27, né? E vocês podem fazer isso também, baixar o programa, né? Baixar o link no site e fazer essa mesma análise. Aqui eu estou só mostrando rapidamente para vocês como é que a gente descobre os alimentos que têm uma grande quantidade de cálcio. Ó, margarina, óleo, essas coisas não tem. E aqui que vem a grande descoberta aí, para mim, pelo menos, do que tinha tanto cálcio, que são os frutos do mar. Então, você vê o bacalhau salgado cru, 157. Agora, olha o camarão. Camarão, 7 barbas, sem cabeça, e ainda frito com casca. 960 miligramas de cálcio. Caranguejo, 357. Então, assim, se você é vegetariano, você vai ter que procurar um caruru para comer. E outras punks, né? Porque eu acho que a gente não tem uma tabela. Essa tabela não fala sobre punk, mas se a gente viu que o caruru tem tanto cálcio assim, é bem provável que outras punks também tenham. Mas a gente vai ter que fazer essa pesquisa para descobrir. Mas olha só, o lambari congelado cru, 100 gramas com 1.181 miligramas de cálcio. É como se 100 gramas do peixe já tivesse a quantidade necessária de cálcio diária. É muita coisa. Né? O lambari fresco, porque ele é fresco, ele tem mais água, né? Então a proporção diminui, 590, que é muito também. Manjuba, também muito, ó, 575 a manjuba frita, mas a merluza não tem. Pescada branca, 378. Então, tá aí os peixes, né? Pescada, pescadinha, lambari, manjuba, grandes fontes de cálcio, segundo a tabela de composição dos alimentos. Sardinha, olha lá, sardinha em conserva, 551. Agora, a sardinha inteira crua, né? Porque ela tem mais líquido, mais água, ela tem menos ela vai ter menos em proporção, né? 167. Derivados assim, carnes não tem muito cálcio. Carne bovina, nada disso tem cálcio, né? Carnes, nada, frango, nada, pouco, né, na verdade. E as outras grandes fontes de cálcio que a gente tem são os iogurtes, né, e o leite. Então, 100 gramas de iogurte, né, natural desnatado, 157. Você vê o leite de vaca, né? O leite de vaca, mas aí ele tá desnatado em pó. O leite de vaca em pó é processado, não me interessa também, né? Mas o leite de vaca integral, por isso que a gente fala que ele é uma grande fonte de cálcio, né? Os queijos também, olha, o queijo Minas, né? 100 gramas de queijo Minas, 579. Claro que esses alimentos eles têm suas outras particularidades, né? Então, eles são mais ácidos também.
Mas aí a ideia é a gente conseguir equilibrar, colocando na alimentação muitos vegetais. Então, assim, para quem é vegetariano e realmente a gente observa uma maior incidência, né, de osteoporose em vegetarianos comparado com não vegetarianos, essa busca por alimentos que contenham cálcio, ela tem que ser maior. A gente viu aqui que o caruru é uma boa referência de alimento, né? Com uma fonte muito rica de cálcio. E a gente vai ter que pesquisar outras plantas alimentícias não convencionais para descobrir se elas também são fontes boas de cálcio, porque da tabela da TACO, né, da tabela de composição dos alimentos brasileiros, a gente não encontra muitas coisas. Então, fica aqui para vocês. Olha, faltou aqui também os feijões, né? Então, feijão preto, né? O feijão preto cozido. Nossa, quando cozinha perde muito cálcio, né? Perde muito. Feijão roxo cozido, 23, enquanto tá cru 120, perde muito. Agora, grão de bico, né? Grão de bico é uma boa referência também, é uma boa fonte de cálcio, tem 114 miligramas por 100 gramas. E a soja, né? A soja, o tofu tem 81. E mais aqui, olha, o gergelim, semente de gergelim tem bastante, mas é muita coisa, né? Ele vai comer 100 gramas de semente de gergelim, mas ele é uma boa fonte de cálcio. A castanha do Brasil, né? A castanha de Pará crua também, só que também você come pouco dela. Nozes. E essa é a tabela. A gente deu uma passada rápida, né, por toda a tabela de composição dos alimentos. E para alcançar essa ingesta é descobrir aqueles alimentos que realmente são maiores e colocar na dieta, né? Para chegar a 1.200 miligramas por dia de cálcio de ingesta a partir do alimento, que isso sem dúvidas é melhor do que a suplementação, como a gente viu na diretriz de 2017, né? Essa diretriz aqui, publicada pela Revista Brasileira de Reumatologia. As evidências da suplementação de cálcio, elas não são tão fortes a ponto de dizer que todo mundo deve suplementar cálcio, né? Inclusive encontrando efeitos danosos dessa suplementação, como aumento da calcificação das coronárias, dos rins, né? Calcificação dos rins, cálculos renais, na verdade, e também estudos mostrando piora de mortalidade e infarto por conta, né, associados à suplementação. É isso. Mas eu vou fazer mais vídeos falando agora sobre as outras recomendações da diretriz e a minha recomendação particular, que não está na diretriz, mas eu tenho muitas evidências dizendo que isso é bom, falando sobre o aterramento como uma das medidas não farmacológicas para tratamento e, quem sabe, reversão de osteoporose. Aguarde que eu vou fazer mais vídeos sobre isso. Até mais. E quem quiser acompanhar, a gente tem um grupo de WhatsApp, onde estamos falando mais sobre essas evidências. Temos o grupo presencial em Ipanema, onde eu faço o acompanhamento médico com esse grupo. E tem também as consultas individuais
com solicitação de biomarcadores de formação óssea e de reabsorção óssea, e outras novidades que a gente está utilizando para poder auxiliar no monitoramento da osteoporose. Quem sabe um dia eu conseguir melhorar essa doença. Boa noite.